Opa, beleza? Tiago aqui. Hoje a gente vai estar falando aí da Caldorado API, uma maneira de monetizar também usuários inativos, mas não somente isso, né? A gente vai colocar uma funcionalidade extra na nossa aplicação. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever, ok? Tanto no canal quanto aqui na lista de e-mails, para você receber o conteúdo em primeira mão. Também antes de continuar, deixar claro que o conteúdo em texto, né, tá todinho já no blog. Vai ter o link aí debaixo do vídeo se você está no YouTube, ok? Para você acessar o texto que é até mesmo um pouco mais completo. E, enfim, eu só quero agradecer o feedback que eu tive sobre a leitura do artigo, né? Tem algumas pessoas entraram em contato comigo, algumas de maneira implícita deixaram claro que elas leem o artigo também, ok? E eu estava precisando desse feedback porque eu estava meio na dúvida se o pessoal estava lendo ou não e aparentemente estão sim lendo. Então tá aí todo o conteúdo completo, a gente vai até utilizar ele aqui no vídeo para ajudar na codificação. E o nosso aplicativo é um aplicativo de cinema, né, de sinopse dos filmes em cartaz. E, enfim, a gente vai estar colocando aí essa API de monetização também de usuários não ativos nesse aplicativo para a gente simular ao máximo o que seria um aplicativo em produção, correto? E, obviamente, deixa eu voltar aqui, você tem acesso ao GitHub do projeto, né, se você quiser ir desde o... Deixa eu fechar aqui, desde o início, né? Acessar o conteúdo completo vai estar aí. Enfim, aqui está nosso projeto. Antes de seguir com ele, vamos aqui na página da API, né, na Caldorado. Caldorado não é americana, apesar de estar tudo em inglês, americano ou inglesa. Ela é da Dinamarca, uma empresa dinamarca que foi criada no ano passado, né, em fevereiro, se não me engano foi em fevereiro do ano passado. E a funcionalidade que ela adiciona ao nosso aplicativo é de verificação de chamada. Né? Basicamente, ela vai utilizar a base de dados dela, né? A API da Caldorado vai utilizar a base de dados dela e de outros parceiros para identificar quem é que está ligando, né, para o usuário. Okay? Isso tudo vai estar funcionando sem o usuário precisar, obviamente, de estar com o seu aplicativo aberto. A partir do momento que ele instalar e aceitar as permissões e tudo mais que a API, que a Caldorado API solicita, ele já vai ter essa funcionalidade no aplicativo dele. E uma coisa que é importante, lendo aqui as perguntas frequentes da API, é que o foco deles, na verdade, é na funcionalidade. E aí eles falam sobre uma monetização extra, ou seja, eles deixam evidente que você consegue, que na verdade você deve utilizar a Caldorado API junto a outra API de monetização, outra API de anúncios, mais precisamente aquelas convencionais que a gente coloca o anúncio dentro do aplicativo. Utilizando juntamente, você consegue ampliar a monetização dos seus aplicativos, correto? Então aqui ele deixa aqui claro, nas perguntas frequentes, vai ter todos os links, enfim, que eu vou falar, que eu mostrava está aqui no artigo, ok? E obviamente que você tem a URL, né, aqui no vídeo. Enfim, e aí colocando essa funcionalidade de identificação de chamada, que aqui também nas perguntas frequentes eles deixam claro que é uma coisa que o usuário curte, né, gosta, então é possível que as pessoas passem a instalar o seu aplicativo por causa dessa funcionalidade, né, você consegue aí, como eu já falei, aumentar os seus ganhos partindo que você está utilizando outras APIs de anúncio, ou então começar os ganhos caso você não queira anúncios dentro do seu aplicativo, certo? Então vamos só voltar aqui, que você vai ver uma coisa, deixa eu ver por aqui é melhor, pegar uma imagem aqui, quando aparece aqui já é a ligação, né, o final da ligação, na verdade a possibilidade de apresentação de anúncio é sempre, por que possibilidade? A gente tem o velho fill rate, né? Pode ser que não tenha nenhum anúncio a ser apresentado. E os anúncios, eles vêm de networks famosas, né? Que é o AdMob, é o Smero, é o Mopub e outras, que é exatamente, por exemplo, o que faz o Apple Deal. Só que o Apple Deal ainda utiliza mais redes de anúncios, certo? E aqui, quando o usuário, sempre no final de uma operação telefônica, pode ser alguém que te ligou, você ligou para alguém, uma chamada perdida, enfim, vai ter lá a possibilidade de apresentação de anúncio. Aqui, você vai ver que a gente não vai conseguir simular isso daqui, por exemplo. Vamos voltar aqui. Aqui já tem um anúncio. Porque, aparentemente, quando eu entrei em contato com o pessoal de suporte da Caldorado, o que acontece é o seguinte, eles ficavam me perguntando qual era a URL do meu aplicativo, só que eu expliquei para eles, não, eu só estou fazendo um vídeo com aplicativo de teste. Então, aparentemente, eles só vão liberar os anúncios, porque eu perguntei se funcionava no Brasil, porque quando eu estava testando não estava aparecendo nada de Brasil, e aqui fala mundo, né? Rest of the world, of world, não tem the world não.
Eles falaram que sim, funciona no Brasil, e eu acreditei mais por causa que eu li que eles utilizam APIs, networks de anúncio que funcionam muito bem aqui, que é o Mobpub, por exemplo, o Mobpub e o AdMob, certo? Então, funciona assim para o Brasil, mas provavelmente os anúncios só vão ser liberados depois que eles tiverem lá a certeza de que seu aplicativo, eles verificam lá quando você faz o cadastro do pacote do aplicativo, certo? Que seu aplicativo está na Play Store. Só funciona para Android, eles não têm ainda SDK para iOS ou Windows Phone e qualquer outro SEO mobile, certo? Então, vamos lá adicionar essa funcionalidade de identificação de chamada e, obviamente, poder ir aumentar os ganhos do nosso aplicativo, porque apesar de ser fácil, que eu vou mostrar aqui, tem algumas regras que a gente tem que estar seguindo, e aí eu vou só enfatizar, se você não viu ainda, que você leia, né, e veja o vídeo desse último artigo que eu fiz sobre política de privacidade, porque a Caldorado API, ela preza muito por isso, para respeitar as políticas do Google, e ela mesmo pede para você adicionar uma seção sobre, né, a API dela na sua política, caso você venha a utilizá-la. Okay? Além de te dar uma série de outros conteúdos que você tem por obrigatoriedade para respeitar as políticas do Google, você vai ter que colocar no seu aplicativo, se você quiser utilizar essa API, certo? Então, só um pequeno teste aqui, que ele permite, isso daqui é muito legal. A gente tem isso aqui também na Hunk, a API que eu já apresentei, e na AppJolt, se eu não me engano, tinha também, só que a AppJolt foi comprado, até vou falar um pouco mais sobre isso, provavelmente no final do vídeo. Vamos vir aqui, 200 usuários ativos, e é 100% fora desses dois escopos aqui, que aqui está Norte América, mas América do Norte, mas acho que é só Estados Unidos, enfim. E Europa, que é no Brasil, deu $12, né? Se você tiver mais usuários ativos, enfim. E acrescentando aí que você vai estar trabalhando junto com outras APIs de anúncio também, certo? Então, vamos deixar aqui e eu vou para o nosso projeto. Vamos à apresentação do projeto. Essa é a atividade principal. Aqui é o aplicativo, que não tem nada demais. Você clica, você vai ver a sinopse, né, dos vídeos. A gente vai trabalhar uma lógica também legal aqui para poder trabalhar com reengajamento, que a API do Caldorado permite, né? Mas enfim, mais para trás, mais para o final do vídeo. Vamos lá. Temos aqui, a gente está trabalhando com dados mock, né? Que é aqueles dados fake, mas que simulam o que seria os dados do nosso ambiente de produção. Então essa é a nossa camada de dados. Nosso domínio só tem uma classe, que eu estou trabalhando aqui com o passe label, por causa que a gente vai estar enviando um objeto dessa classe para outra activity, que é de detalhes. Vamos fechar aqui. E aí temos a main activity, que é bem simples, né? Eu já coloquei aqui como variável de instância, porque a gente vai estar utilizando esse camarada em outros pontos, então já adiantei esse passo, que a gente vai ter que estar adicionando aqui. E aí o adapter, bem simples também. E a atividade de detalhes, também bem simples. Okay? Eu estou utilizando aqui, vamos voltar aqui ao Gradle, o que eu estou utilizando aqui a mais do que é colocado num novo projeto do Android Studio é essa livre para carregar a imagem, que é a Picasso, frequentemente eu utilizo porque ela é muito simples e muito boa, né? E o Support Design, que também não é adicionado, você tem que colocar para trabalhar aí com o Recycle, com as entidades de bar, né? Collapsing, App Bar e por aí vai. E aqui o Android Manifest eu só adicionei essa permissão para mim poder utilizar o Picasso, correto? Show de bola. Visto isso, a gente pode partir, né? Aí para, vamos voltar aqui para nossa Caldorado API para fazer a integração, correto? Só um detalhe que eu acabei não abordando, uma série de funcionalidades que eu vou acabar inevitavelmente abordando durante o vídeo, que é a questão de botão de reengajamento, avaliação do local, né, o próprio anúncio que eu falei que vai ser liberado a partir do momento que você colocar seu aplicativo na Play Store, né, enfim, a gente pode também tirar, né, a apresentação de banner para usuários que compraram o aplicativo, né, usuários pagos, e por aí vai. Vamos voltar aqui, Sign Up, você vai, eu quero só botar um ponto, você vai fazer o cadastro, obviamente, eu vou acabar não fazendo aqui porque eu já fiz. E aqui em Company, cara, você vai ter que colocar, ele não deixa você passar assim, o Company está preenchido. Eu coloquei meu nome, né? Aí eu acordei, coloquei, preenchi tudo e enviei. Ele vai te enviar um e-mail de confirmação, você vai ter que clicar no link, o e-mail de confirmação é bem simples, certo? E aí sim você vai estar apto para realizar o login. Na hora que você clicar no link, você ainda vai ter que realizar o login, ok? E aí eu vou realizar o login aqui, deixa essas páginas
aí, né? Eu vou realizar o login. E, enfim, eu estou com uma série de dados aqui já, mas esse daqui é o que eu realmente estou utilizando, né? Como é que você faz para criar um aplicativo aqui? Vamos lá. Você, quando criar e confirmar, criar sua conta e confirmar e entrar no dashboard, você vai ter o app name e o package name. Você coloca o nome do seu aplicativo e vou colocar cinema local app 2. Vou botar 2 é o suficiente. E aí eu volto aqui no meu Android Manifest, vou pegar o package name e vou colocar aqui 2 também, certo? Aí você dá o create e ele vai criar. Eu não vou criar, né, porque eu já tenho alguns criados aqui, enfim, não tem necessidade. A única coisa que ele vai fazer é carregar mais um item desse daqui. Esse aqui tudo de teste que eu estava trabalhando, ok? E assim a gente já pode partir para a integração, né, que você vai ver que é bem simples. Então vamos lá. Depois eu volto, né, no decorrer do vídeo eu vou estar falando de mais coisas que a gente vai ter que voltar nessas opções aqui. Então vamos só a integração, ok? Clique em Integrate, escolhe o seu IDE, eu vou estar utilizando o Android Studio. Aqui alguns pré-requisitos que você tem que estar atendendo para poder continuar com a instalação do API. Se você anda com o Android Studio atualizado, muito provavelmente você atende a todos. Aqui está 22, a gente já está na 25 SDK, então eu não estou com problemas quanto a isso, né? Você provavelmente também não. Então vamos lá, I'm ready to go. E aí a primeira parte, se eu me lembro bem, a maior parte, né, é a cópia do código que vai para o Gradle App Level. Então copie esse código, suas API Key e Account Key já estão aqui. Vem no seu projeto, no Gradle App Level, que é esse módulo de app aqui. Você vem aqui no final, cola e sincroniza. Pode ser que na hora de instalar, né, o aplicativo no emulador ou no seu device real que você usou para o teste, você tenha conflito nesse camarada aqui, ó. Ok? Esse daqui também. O que eu tive que fazer? A minha melhor solução, na verdade a mais rápida, foi dar o downgrade. Eu estava dando um conflito acusando que tinha uma outra, no caso, depois que eu adicionei o código da Caldorado, que tinha uma outra referência à Libre, no caso Android.support design. Aqui está utilizando a 25.0.0 quando eu tive problema, certo? Eu tive problema quando eu fui instalar no device real, no emulador não. E aí para mim resolver esse problema, esse conflito, eu só dei o downgrade aqui e coloquei 25.0.0 aqui também e aqui também, correto? Então, no caso, é só você ficar aí andando junto à API, né, a atualização da API, que aí eles vão atualizando, você atualiza e você vai poder utilizar sempre a versão mais atual das libras que estavam em conflito, né, utilizando no seu código a versão mais atual. Então, até aqui tudo ok, já sincronizei esse código todinho. Vamos voltar ao dashboard. Vou apertar aqui o Next. E aí vai vir a parte de que a gente tem que adicionar a nossa, no caso, na Google Play Store, na página do seu aplicativo. Deixa eu vir aqui. Você vai ter que adicionar na descrição, né, nessa parte aqui, você vai ter que adicionar esse trecho aqui. Só que em português, obviamente, ou então na língua que você está trabalhando. Vou só minimizar aqui. Você vai fazer o download. Deixa eu voltar aqui. Aqui está apresentando em inglês. No nosso caso é em português que a gente vai estar trabalhando. Você faz o download de todas as linguagens que eles suportam. Eles suportam português do Brasil. Você abre aqui o arquivo, ok? Deixa eu fechar aqui e vai ter lá o português Brasil. Eu até coloquei ele no código aqui, ó. O ID do... Não, aqui é Portugal. Não sei o que lá, não sei o que lá. O identificador de chamada, blá blá blá. Vamos voltar aqui ao nosso artigo. Se eu não me engano, eu coloquei exatamente cadastro de conta, passo a passo de integração. Você vem aqui, eu coloquei o texto aqui. Exatamente esse daqui, ó. Mas você pega o lado passo a passo do dashboard do qual Dourado API, porque vai ser o mais atual. Você tem que colocar esse texto na descrição, lá quando você for cadastrar a sua aplicação na Play Store, colocar na descrição para você continuar respeitando as políticas do Google, ok? Então esse é o primeiro passo para continuar respeitando as políticas do Google, e vai ter outros vários, que é só quando a API estiver em execução no nosso aplicativo. Então, feito isso, concorda, né, e continua. E aí,
está finalizado, ok? Vamos vir aqui ao nosso aplicativo. Aqui está tudo ok. Vamos voltar ao dashboard. Eu vou clicar aqui em Finish. Ele pede para fazer um teste aí com 1, ok? A pizzaria de Berlim, exatamente ela que vai aparecer. Vou finalizar aqui. E aí não muda nada. A gente literalmente trabalhou com essa versão aqui, com esse aplicativo cadastrado. Eu vou voltar aqui e vou te mostrar uma coisa que foi adicionada no seu projeto. Aqui no Android Manifest nada, mas aqui na minha Activity foi adicionado esse camarada aqui, ó, Initialize o Call dourado. E aí tem o código de inicialização, e ele foi acrescentado logo aqui, antes, né, da vinculação do código aqui Java da nossa Activity com o layout dela, certo? Vamos deixar dessa forma, e aí a gente pode até fazer um primeiro teste com o nosso aplicativo. Vamos sair aqui e vamos fazer esse primeiro teste. Está lá abrindo o aplicativo, vai abrir agora uma série de solicitação de permissão. Novo recurso permite que o Cinema Local App identifique chamadas para você. Permitir, né? Vai permitindo tudo que for abrindo. Aí acesso, gerenciamento às chamadas telefônicas, permitir, acesso à lista de contatos, permitir e acesso à localização, permitir. Isso tudo a API necessita para poder apresentar conteúdos relevantes, né, para o usuário, no caso o telefone, né, de quem é, porque ele também pode acessar. Além da API utilizar a base dela, ela utiliza a lista de contatos do usuário, ok? Para apresentar quem é que está ligando. E aqui esse camarada a gente já utilizou, né, é uma box falando que o usuário precisa confirmar, né, liberar a permissão de overlay views. Se você está acompanhando o blog há algum tempo, você sabe que a gente utilizou essa permissão para fazer esse camarada aqui, ó, notificação bolha, ok? Então, voltando aqui no nosso projeto, aqui no nosso aplicativo, vou dar OK, e aí ele vai abrir essa página lá da configuração do Android, e a gente vai liberar. Vamos voltar, e aqui está tudo ok, já estamos com a Call dourado API funcionando, ok? Vou voltar, e vou fazer uma ligação de teste, que é aquela ligação com os 4 uns, né, que lá na documentação pede para a gente fazer, só para a gente ver a API funcionando. Vamos ligar, e a partir do início da ligação, né, a API já começa a trabalhar. Ela vai tentar buscar, ó, pesquisando, para quem que a gente ligou. E mesmo a gente não tendo a nossa lista de contatos, ela achou que quem foi que ligou. Eu fiz um teste aqui, ó, ligando para o cinema, do principal shopping da capital de onde eu moro, e ele trouxe o Cinema Vitória, né? E eu não tenho cadastrado, enfim, eu fiquei com receio de não funcionar no Brasil. Eu falei que eu vou apresentar alguma coisa, uma API que não funciona no Brasil, e funciona sim, certo? Então, vamos voltar aqui, eu posso arrastar, posso dispensar, empurrando para o lado, enfim, vou finalizar a ligação, e aí sim vai aparecer a tela. Como é a primeira vez que essa tela vai aparecer, está um pouco lento aqui, por causa que, enfim, a memória do computador já está um pouco puxada. Essa parte aqui é obrigatória, né, para a API continuar respeitando as políticas do Google. Só que ela só aparece na primeira vez que o usuário vê, né, a tela, realmente a tela da API funcionando, né, mostrando aí, trabalhando a funcionalidade de identificação de chamada. E aí, obviamente, eu vou só apertar OK, ele fala uma série de coisas, fala que esse aplicativo tem essa funcionalidade de identificação de chamada, que o camarada pode desativá-la, né, que está de acordo com ela, e tem a política de privacidade, que você pode desativar pelas configurações, blá blá blá, enfim, ok. E aí, alternativas. Ele dá algumas alternativas ante a ligação que você tentou, né, de acordo aí com a localização, e com o tipo do local que você tentou uma ligação. Aí são as alternativas. Isso daqui não é anúncio, tá? São só algumas alternativas que estão listadas por completo. Como assim por completo? Incluindo a localização lá na base da Call API, ok? Call dourado API. E aqui os detalhes. Né? Detalhes é a localização desse camarada que você ligou, né? O máximo que ele conseguiu, que está registrado na base deles. Se você quiser avaliar, se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção de abrir num algum aplicativo que lê mapa. Se eu clicar aqui, isso aqui já é uma funcionalidade da própria API. Eu vou avaliar o local aqui mesmo. Por isso que tem umas estrelinhas aqui. E se eu clicar aqui, ele vai tentar abrir um aplicativo de e-mail, né, para eu poder enviar o e-mail. Okay? Aqui, de mensagem. Aqui, se eu quiser salvar na área na minha lista de contatos desse device. E aqui, se eu quiser voltar a ligar. Ok? Vamos lá.
Essa parte aqui, não aqui, mas nessa de detalhes, aqui seria onde apareceria o anúncio, correto? Se a gente voltar aqui, mas se você lembrar, tá aqui o anúncio, aparentemente, tudo indica isso, que os anúncios só vão ser liberados depois que o seu aplicativo estiver na Play Store. Eles lá verificam se eles conseguem, pelo package do seu aplicativo que você cadastrou, acessá-lo na Play Store. Aí sim eles começam a liberar, ok? Outro detalhe, alternativas. Aqui tem como a gente colocar um botão de reengajamento. O que é esse botão de reengajamento? Está vendo aqui? Ó, Connect with your friends. Go to app. É um exemplo. Okay? Esse botão de reengajamento, se você notar aqui no título, eu coloquei como também monetizar usuários inativos. Você pode sim, vai continuar monetizando usuários que não estão utilizando mais sua aplicação, só que aí você consegue fazer eles voltarem à sua aplicação. Como? Colocando esse botão de engajamento aqui, que é uma das coisas que a gente vai estar fazendo. E outra coisa, outro detalhe, esse aplicativo, a cor dele, né, dessa tela aqui, não está respondendo às cores do nosso aplicativo, no aplicativo real de Cinema Local App. Então a gente pode mudar isso também, a gente vai estar fazendo isso. E aqui, ó, a screen, né, de atualização, para você ver aonde aparece essa tela aí de detalhes, de alternativas, que pode ter também o anúncio. Ela aparece depois de ligação perdida, chamada concluída, sem resposta, chamada desconhecida, enfim. Tem uma série de coisas aqui que você pode estar desativando, né? O usuário pode desativar tudo e não ter mais o uso dessa funcionalidade, além de ter aqui a política de privacidade da própria API para o usuário ficar ciente dessa funcionalidade. Logo depois de você selecionar qualquer coisa aqui, obviamente que você vem e salva. Vamos voltar, a gente vai ter que colocar esse camarada aqui como boas práticas, a gente vai ter que colocar essa tela aqui dentro do nosso aplicativo também, ok? Porque senão se o usuário desativar aqui tudo, ele nunca mais consegue ativar essa funcionalidade de identificação de chamada. Ele vai ter que desinstalar nosso aplicativo e instalar de novo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que você deve estar pensando, e se dois aplicativos estiverem utilizando a Caldorado API? Quem vai monetizar? Porque vai aparecer, teoricamente, tem que aparecer só uma tela dessa aqui de final de operação de ligação, certo? Não tem por que ficar aparecendo duas, senão o usuário vai se incomodar. O Caldorado API trabalha com o seguinte modelo de negócio: vai monetizar o primeiro que foi instalado. É o Win First, se não me engano, é First Install Win. É isso que eles falam, First Install Win. Então, o primeiro aplicativo que tem a Caldorado API que foi instalado, né, o aplicativo que foi instalado primeiro, perdão, com a Caldorado, ele é que vai ficar com a grana. Né, é assim que funciona. Então, show de bola. Feito isso, só um detalhe: quando a gente ligar para um número que não tem cadastrado nem nas bases que o Caldorado API busca, né, faz as buscas, vai aparecer a opção da gente poder, no caso, colocar um nome, ok, para esse número, e aí esse número vai ficar guardado lá na base da Caldorado API. A gente vai fazer um teste aqui, né, esse teste agora. E vamos sair aqui. Vou fechar aqui, vou fechar nosso aplicativo também, vou voltar para o aplicativo de ligação, vou fazer uma ligação, um número qualquer aqui, só para ver o que ele vai fazer. Tomara que ele não encontre ninguém, né? Pesquisando, número privado, show de bola, vou finalizar aqui a ligação. E aí ele vai dar permissão de adicionar. Ajude outras pessoas a identificar este número. Aí ele vai colocar lá, é bem simples mesmo, você coloca o nome e envia. Vou fechar porque eu nem sei qual é esse número. Ok, vou sair aqui, vou voltar aqui para o dashboard e vou vir exatamente em Screen Designer para responder, né, fazer com que essa tela de final de operação de ligação responda às cores, né, ao layout e ao tema do nosso aplicativo, que é Cinema Local, é bem próximo já, né, tem aquele cinza, enfim, mas tem uma parte azul. Então vem aqui em Screen Designer, ok? E aí tem várias opções, você vai ver aqui em tempo real as atualizações, black, enfim. Aqui eu achei que melhor se enquadra é green, dark gray, white, ok? Eu gostei desse daqui, apesar de ter outros aqui, eu acho que green não, mas enfim. Eu vou ficar com Dark Gray White. Se você quiser realmente colocar muito similar ao seu aplicativo, se alguma desses templates não for o suficiente, você vem aqui em New Template e é bem simples, você vai colocar o nome do template e vai ficar mudando cor. Onde você mudar, você vai ver o que está acontecendo e você vai mudando as cores, certo? E por aí vai. Eu vou voltar para o Dark Gray White e vou dar o Save Design. E aqui a gente não precisa de fazer nada no código Java, já foi salvo. Ok? Eu seguramente posso voltar aqui, deixa eu sair do aplicativo, e fazer uma ligação.
e ele já vai apresentar com esse novo template, ok? Eu vim aqui, vou colocar novamente aquele lá da pizzaria, né, que é de teste. Show de bola, já mudou aqui, você pode ver que aqui está escuro. Vou finalizar, eu posso finalizar ali também, não tem problema, tá? Aqui as alternativas, detalhes, tudo com o novo template, correto? Então, show de bola. Vou fechar aqui. E agora eu quero falar de duas opções rápidas. Vou voltar aqui, que a gente vai acabar não testando aqui, mas eu já testei ao menos uma. Já a gente vem nesse camarada, você vai ver que a gente tem aqui em App Product ID e Activation Time. Esse Activation Time você pode escolher o delay em dias, ok? Que a Caldorado API vai passar a ser ativa no seu aplicativo. E o que isso significa? Se eu colocasse aqui 5 dias, aquele monte de permissão que foi solicitado e tudo mais, falando sobre a Caldorado API, nada é apresentado ao usuário, só depois do 5º dia. Okay? A partir de 5 dias, aí sim ele já recebe aquelas permissões e tudo mais. Eu até fiquei preocupado, será que ele pede todas as permissões e depois não faz nada? Não, ele não pede. Ele espera o delay e aí sim ele apresenta as permissões e tudo mais. O ruim é que é em dias, né? E lá nas perguntas frequentes, o que eles nos ensinam? Que caso você tenha os dados dos seus usuários, quando eles deixam de ser ativos, por exemplo, depois de 7 dias, depois de 5 dias, como essa API permite o trabalho com o botão de reengajamento, vamos voltar aqui, que é esses botões que a gente vai já trabalhar, ela fala que é uma boa opção na documentação, lá na pergunta frequente, perdão, você colocar essa ativação para exatamente, por exemplo, depois de 7 dias os usuários param de ser ativos e começam a perder a frequência no uso da aplicação. Você pode colocar lá 7 dias e começar a usar também, junto com essa funcionalidade de identificador de chamada, o botão de reengajamento, fazendo com que os seus usuários voltem ao aplicativo. Ok? Então essa é uma das dicas da própria API. Vou fechar aqui, aí você coloca o dia aí, você faz os seus testes. Ok? Eu acho que o ponto negativo aqui ficou em dias, né? Poderia ter uma opção, um escopo menor, até mesmo horas, uma opção de horas. E aqui a outra que eu queria falar, outra opção que eu queria comentar é o In-App Product ID. É quando você quer deixar que, por exemplo, os seus usuários, aqueles que compraram o seu aplicativo, que eles fiquem livres de anúncios, né? Apesar de a gente não estar apresentando anúncio aqui nos nossos testes nesse simulador, porque a gente não tem um aplicativo publicado na Play Store, quando você publicar, você pode ter lá o seu aplicativo na versão paga. E para aqueles usuários que pagaram, você vai ter esse camarada aqui, esse SKU, né, esse identificador de compra, enfim, que é muito utilizado para estoque, ou então um Unique Product ID, você vai ter, no caso aí, um identificador do usuário que comprou e você vai poder botar esse identificador aqui e adicionar. E aí, automaticamente, a própria API já identifica e não apresenta anúncio para esse usuário. Okay? Porque ela consegue também ter acesso a esse, a princípio consegue ter acesso a esse ID, né, lá no aplicativo do usuário, no device do usuário, junto ao aplicativo, obviamente, e aí ele não mais vai ter anúncio sendo apresentado, ele vai continuar tendo a funcionalidade de identificação de chamada. Qual é o problema? Você não vai estar mais monetizando, né? Ou não é que é um problema, o usuário vai ter que ter pago para isso acontecer. Tanto que esse ID você só consegue de usuários que pagaram para usar seu aplicativo. Você não tem ele de outra forma. O ponto negativo aqui é que eu tive que entrar em contato com eles, a gente trocou uma série de mensagens até eu entender quem é qual é esse ID único, esse school, da onde ele vinha, onde é que eu colocava ele no aplicativo. Não tem isso na documentação. E aí, depois de muito conversar com eles por e-mail, a gente conseguiu se entender porque a empresa é dinamarquesa, e a princípio eles são todos dinamarqueses. Eu consegui entender, então é esse ID? É esse ID. Aí eu entendi, então eu achei mesmo que eles deveriam ter colocado, explicado melhor qual é esse ID, porque quem nunca trabalhou com aplicativo pago não vai fazer a mínima ideia de que é esse ID de usuário que comprou o aplicativo que vai ser gerado lá, que você vai ter acesso também lá no seu dashboard de desenvolvedor Android, ok? Então, vou fechar aqui, e aí, o que a gente tem que fazer agora, antes de trabalhar com o botão de reengajamento, vamos acessar aqui os Daily States, eu vou estar colocando, antes de colocar o botão de reengajamento, a gente vai colocar o menu para poder atualizar
a configuração da Caldorado API, no caso, a configuração da funcionalidade de identificação de chamada. Só um detalhe, acabamos de ver que o euro, né, apesar desse cálculo aqui estar em dólar, apresentado em dólar, o valor mínimo de recuperação é 100 euros, tá? E aí a partir de 60 dias de ativação, ok? Temos aqui nada sendo apresentado, né? Eu estou usando só em ambiente de teste mesmo, então, enfim, é isso aí que acontece, não apresenta nada nenhum dado. E o dashboard é aquilo, né? Dashboard, no caso, os gráficos aqui, sem sombra de dúvida, para mim, acho que a parte mais importante é essa. Quando você ficar um expert nessa API ou em qualquer outra, você vai conseguir estudar melhor os gráficos para poder tomar umas decisões melhores, né? Enfim, vamos voltar lá à série de onde para nossos aplicativos. Uma coisa que eu acabei não falando é que você tem um menu, aí tem um Help Center, o Dashboard e My Apps. O Dashboard é exatamente onde a gente estava agora, né? O My Apps, o Help Center, tem uma série de... Eu achei que ficou faltando uma coisa que tem no Apple Divo, que eu gosto muito, que é o chat que você fala com eles a qualquer momento, é 24/7. Então eu achei que a Caldorado deveria ter também. Mas enfim, não tem. Tem o FAQ, que é bom pra caramba, o contato, que é por e-mail, né? Aqui as melhores práticas, ok? E a documentação, que é bem simples, né? A documentação realmente é bem simples, bem fácil de entender. Só ficou faltando aquela questão do INAP ID, que eu já comentei e já falei qual é o ID que você tem que adicionar lá. Então vamos voltar aqui. E agora a nossa próxima tarefa é adicionar esse camarada aqui, ó. Vamos lá. Atualização de interface funcionalidade de identificação de chamadas, ok? No caso, a gente vai estar adicionando um menu. Então, eu vou vir aqui, adicionar um menu dentro do aplicativo. Eu estou aqui na nossa main activity, e você vai notar que eu não tenho nenhum código de menu, e se a gente abrir a aplicação aqui, não aparece nem aqueles pontinhos, né, aqui do lado de menu. Para evitar a fadiga, eu vou pegar esse código. Eu estou aqui na interface, não é aqui que eu queria estar. É exatamente aqui. O menu eu já adicionei, eu acabei, nos meus testes, acabei não tirando, ele está bem aqui, ó. Você tem que criar esse folder, ele não vem criado. Se você, enfim, criou uma empty activity, um projeto começando com uma empty activity, uma activity vazia, e é exatamente isso daí que eu coloquei como configuração. Você pode estar copiando, vai estar aí no projeto também, no caso em texto. E aí sim a parte que a gente adiciona aqui, ó, na nossa main activity. Deixa eu copiar aqui. Ok? E adicionar. Show de bola. E aí sim a gente pode seguramente já testar, né, executar novamente a aplicação para conseguir ver aí que a gente consegue atualizar, o usuário vai conseguir atualizar as configurações da Caldorado API dentro do nosso aplicativo. Então vamos ao teste. Então a gente seguramente agora vem aqui e executa. Está lá, nosso menu, ok? Se você notar, vamos voltar aqui. Aqui é para, enfim, você ter o inflate do menu. E aqui a gente já trabalha com o clique das opções. E ó, esse é o código que permite, né, a invocação, no caso aí, da activity de menu da API, da Caldorado API. Se vir aqui, ó, ele vai abrir ela e o usuário pode ir mudar as configurações de acordo com o que ele precisa. Se você quiser também, você pode vir, ó, Custom Setting Features, e pode colocar aqui, você trabalha com booleanos no caso, ó, o que vai estar ativo, o que não vai estar ativo, weak contact, esse daqui, tudo, enfim. Vamos vir aqui. Se eu voltar aqui, eu vou te mostrar. Porque são muitas opções, caso você precise, a documentação tem passo a passo aqui explicando o que são cada uma dessas opções. E tá aqui, ó. Esse wiki, indicação, should enable real-time ecology, que é para liberar, no caso, a identificação de usuário, ok? Aqui, draw, message calls, exatamente, são essas opções aqui, ó, que estão marcadas, ok? Então vamos voltar aqui, tem um extras também. Ó, utilize sua organização para melhorar os resultados de busca. No caso lá de apresentar aquelas opções alternativas. Vamos voltar? Essa parte é bem tranquila, né? Essa é uma das vantagens de trabalho com a API, porque os códigos que a gente adiciona a mais. Como eu falei, aqui é o contexto, né, se você precisar, e depois é só booleano.
true, false. A gente não vai trabalhar aqui porque foge do que a gente quer estar apresentando nesse aplicativo de cinema. Então já estamos respeitando aí parte das boas práticas, colocando a opção do camarada configurar o identificador de chamada a partir do nosso aplicativo. Agora a gente vai trabalhar com reengajamento, que é uma parte interessante aqui, se não uma das melhores da API. Vamos voltar aqui no nosso aplicativo de exemplo, clique aqui em Engagement Field. E aí, New Field, a gente vai trabalhar primeiro com reengajamento estático, ok? E aqui tem duas opções. O estático, que é o over the air, ele vai pegar as configurações direto da base no caso, da Caldorado API, ou então dinâmico, que a gente cria lá algumas configurações no código Java. Vou colocar aqui o nome como RE App Lançamento, ok? Esse Deep Link, ele não respeita, por exemplo, as características de Deep Link do Android. Tá? Como assim não respeita? Teoricamente, dependendo da configuração que a gente colocasse no Intent Filter, lá no Android Manifest de uma activity qualquer, para ser aberta de acordo com o Deep Link enviado, deveria abrir a Activity. Eu fiz vários testes e ele não abriu. Ok? E, enfim, voltando aqui, mas mesmo assim a gente consegue utilizar esse camarada para identificar no código qual é a activity que a gente, no caso, quer estar abrindo, né, quer abrir. E lá na documentação eles apresentam o código trabalhando com if else também. Ele não trabalha em nenhum momento com a definição, né, das características de Deep Link, que é host, esquema e path, lá no Android Manifest. Ele trabalha com o código no Java API. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, só para deixar o Deep Link único, eu vou permitir esse esquema, né? Vou manter esse esquema de Android App. Isso não é necessário, tá? Você pode colocar o esquema, o host que você quiser. E como host, eu vou usar nosso package, né? E aqui como path, eu vou colocar lançamento. Eu vou fazer uma lógica de negócio lá no nosso aplicativo para trabalhar com esse path. Isso daqui só para deixar ainda mais único o nosso Deep Link, certo? Show de bola. Se você não sabe o que é um Deep Link, é bem simples, eu vou deixar essa página aí para ti. Mas só de você olhar utilizando aqui, você não precisa de quebrar muita cabeça não. Quando for lá para o Java Code, você vai entender um pouco melhor. Aí as opções de label de botão de engajamento. Está aqui o Go to App, certo? Ou então colocar o texto. Tem vários outros textos aqui já prontos. Eu vou colocar o meu texto, que vai ser veja o mais novo lançamento. E ele já coloca veja o mais novo lançamento, correto? E aí o Field Icon. Você tem uma série de ícones, né, que ele te mostra aqui que você pode estar utilizando. Quando a gente está trabalhando com engajamento dinâmico, a gente pode fornecer o nosso. Mas acredite, você tem que criar um bitmap, ou seja, você tem que pegar a imagem lá dos seus recursos, transformá-la em bitmap, no caso a imagem vai ter que estar, o ícone vai ter que estar lá no seu aplicativo, ou então você vai ter que baixar ele, né, que eu acho que é mais crítico ainda, não tem necessidade de fazer isso. Aí transformar em bitmap do bitmap para a rede base, aí sim você vai enviar para, no caso, para a interface que a gente vai ter para criar o botão de engajamento. Literalmente é muito complicado, essa é uma parte que eu acho que eles deveriam mudar. Mas enfim, vou escolher o arrow, a seta aqui, porque ajuda, né, a indicar ao usuário que ele vai para algum lugar. E aí você coloca aqui, ó, Activate Field when Saving. Você só pode estar com um campo ativo em função. Na verdade, você pode ter vários ativos, mas só o primeiro ativo que vai estar funcionando. Você pode ter vários campos, várias, no caso, campanhas, e está trabalhando com apenas uma, né, apenas uma vai estar funcionando. Então, por isso que você tem que ativar, porque ele vai deixar você ter outros campos e ativar o que você quiser quando quiser. Feito isso, vou salvar, certo? E a gente ainda não precisa de fazer nada no código, obviamente que a gente vai fazer para estar respondendo aí a criação ao nosso, no caso, o botão de engajamento que foi criado ao clique dele. Então a gente vai voltar aqui na nossa main activity e aqui no nosso onCreate, esse camarada não fica aqui, né? Vamos colocar ele aqui abaixo, certo? Aqui no nosso onCreate a gente vai fazer o seguinte, vai ter um RI, que eu vou chamar de data, e aí get intent, get data, e se ele for diferente de nulo, quer dizer que a gente tem algo aqui para ser apresentado, certo? Outra, diferente.
E aí seguramente que eu vou pegar o host, string, aqui eu vou pegar o path. Só um detalhe, vamos voltar aqui, você vê que a gente utilizou aqui, eu não vou estar editando, ok? O path como lançamento, não, lançamento como path, só que esse camarada aqui faz parte, tá? Essa barrinha. Então, esse host, eu vou comparar com o meu package name. Eu não vou pegar o esquema, que é aquele Android app, que não vou precisar. Então, vem aqui, equals ignore case, seguramente get package name e o path equals ignore case, coloca aqui, ó, lançamento. Se for isso, na minha lógica estática, eu quero pegar o meu último filme, certo? E o último filme, no caso, o primeiro que está na lista, que é o Logan, e apresentar os detalhes dele, correto? Esse camarada está sendo preenchido aqui, né? Eu vou ter um problema aqui. Ele vai estar vazio ainda. Eu posso seguramente vir aqui, tirar esse cara daqui, fazer essa alteração. E colocar aqui sem problemas, né? Até porque nossos dados são locais e são carregados de forma síncrona. Aí eu venho aqui, no meu domínio, na minha classe de domínio, já tem aqui uma chave, né, que eu já utilizo para envio. Lá no adapter tem esse código de envio. Vou até copiar esse código aqui, volta a Make-Shift, coloco aqui. Se eu cheguei até aqui, quer dizer que o usuário clicou no nosso botão. E aqui, obviamente, são this. Não tem nada de get position. A posição aqui é 0, porque eu sei que o primeiro item é o mais atual em termos de filme, né, de lançamento. E aqui, obviamente, posso tirar essa parte. E aí, a gente pode ir para a execução. Ok? Para ver se vai dar tudo certo. Ele tem que funcionar, no caso, para conseguir abrir esse camarada na hora a gente clicar lá na nossa tela. Então vamos a ela. Antes de executar, só a correção de equívoco. Isso aqui não é necessário, porque é o init recycle, né? Então, na verdade, ele volta para cá. Ok? A gente vai ter problema aí. Seguramente a gente pode continuar aqui, porque a nossa lista já vai ter sido iniciada. Então vamos executar. Ok. Então esse código já está lá. E agora vamos testar uma ligação para ver nosso botão de engajamento. Eu vou finalizar aqui. Detalhes, veja o mais novo lançamento. Vou clicar e ele já abre um Logan, ok? Então, está Logan, mas lá no nosso Deep Link não tem nada de Logan, ele vai sempre apresentar o primeiro filme da lista, que na verdade é o último filme do lançamento. A gente quer trabalhar com uma maneira mais robusta. No caso, eu quero apresentar para o usuário todas as sinopses que ele ainda não viu, ok? Então vamos fazer o seguinte, se ele já entrou no Logan, eu quero poder criar um botão de engajamento que vai apresentar para ele, vai falar sobre a Grande Muralha. E por aí vai até acabar todos os filmes da nossa lista, né? Assumindo aí que quando estivesse em produção, essa lista seria muito maior e o usuário, enfim, teria muitas sinopses para poder estar lendo. Então, é isso que a gente vai fazer, vamos trabalhar com um botão de reengajamento dinâmico, ok? Deixa esse código aqui. E aí agora a gente volta lá para o dashboard. Vou até voltar aqui. Reengajamento, Engagement Field. Clica aqui, ok? Eu vou editar esse camarada aqui. Eu vou colocar ele não ativo, vou salvar. Vou criar um novo, dinâmico. E o nome dele vai ser REP filme não visualizado, porque ele vai mostrar sempre o filme, a opção de filme não visualizado ainda aqui, ó, né? Que obviamente não vai ser esse nome, a gente vai continuar utilizando o ícone de seta, ok? Vou salvar, certo? Show de bola. E aí a gente vai ter que criar o código Java aqui para responder a esse novo. Lembrando que aqui vai estar ativo, ele tem que estar true. A esse novo engajamento que a gente vai estar, na verdade, em parte criando aqui no código Java.
não somente para responder, mas também para criá-lo. Vou fazer o seguinte, aqui em Data, eu vou começar criando uma nova classe, vou chamar de SPFilm. Porque essa lógica de negócio que eu vou estar utilizando, a gente precisa de uma persistência. Eu vou trabalhar com o shape reference. Eu vou começar aqui com private static final string graph. Tá aqui, vou colocar graph. E eu vou colocar path, que vai ser o nome da nossa base, a nosso shape reference. Se você não conhece, eu vou ter o link dele aí no nosso artigo, né, de um artigo, vídeo que eu já falei sobre. E aí, primeiro, public static void save filme visualizado. Como entrada, a gente vai ter o contexto e, obviamente, a string, que vai ser a URL do filme. Vou colocar só filme. Se você voltar aqui, a gente tem nome, URL, salas e sinopse. Esse camarada eu sei que é único e não tem caracteres especiais, então eu vou utilizar o URL imagem para poder utilizar como a chave, né, do dado que vai ser salvo no shape reference. Então vou começar aqui com shape reference, chamar de SP, e aí, obviamente, context, get shape reference, o nosso path, private, que eu não quero ninguém, nenhum outro aplicativo acessando nossa base. E aí sim, SP, edit, put boolean, ok? A chave vai ser o filme, que na verdade é o URL, né? E aí, obviamente, que eu vou trocar o nome aqui, vou colocar URL, imagem, filme. Senão o cara vai tentar adivinhar o que é. E aí sim, eu vou colocar um true. Quando a gente chamar esse método aqui, quer dizer que o usuário já viu, né, o filme, já entrou na sinopse do filme, certo? Obviamente que eu tenho que dar um apply aqui. E aí sim, public, eu preciso de um método agora que eu já consigo salvar a sinopse que foi visualizada. Eu preciso agora de um que verifica se tem alguma sinopse que ainda não foi visualizada. Então vai ser public boolean has filme não, visualizado. Se tiver algum, o que a gente vai fazer? Ainda tem o contexto. E aqui, ó, um list filme. A gente vai ter a lista de filmes entrando. Show de bola. Essa mesma captura. E aí já vou dar um return false. E ainda não visualizado fica melhor. E aqui, ó, um loop iterador, filme, F, filmes. Aqui eu vou acessar o boolean desse camarada. Vou chamar aqui de status, sp, get boolean. Vou pegar filmes, na verdade f, get image, URL image, e aí false, caso esse filme atual ainda não tenha sido visualizado. Se true, obviamente, se false, perdão, eu retorno true. Então, se algum aqui for false, quer dizer que ainda tem algum filme, né, que ainda não foi, a sinopse dele ainda não foi visualizada. Aí eu posso utilizar esse filme como o label, parte do nome dele como rótulo, né, o nome dele como parte do rótulo do nosso botão de reengajamento. Vou voltar aqui, public void, aqui não é void, aqui é filme, né? Só um detalhe, é estático aqui, tá? Eu vou estar utilizando estático porque nesse caso aqui eu prefiro assim. Public static filme get filme mais atual ainda
não visualizado. É difícil escrever em português no Map. Porque não botar acento. Ok? E aí aqui, ó, os parâmetros vão ser exatamente os mesmos. Perdão, desse último aqui. O código vai ser muito similar também. Só que aqui eu vou ter um nulo. Ok? E aqui, deu false, eu vou ter o F. Certo? Vai ser exatamente assim. Então, com essa classe aqui, eu consigo saber qual é o filme que ainda não foi visualizado, a sinopse, e aí trabalhar ou não o botão de reengajamento. Porque ou não, vai chegar uma hora, pode chegar uma hora que o usuário viu tudo, então não tem por que você ficar mostrando a ele um botão de reengajamento. Mas aí quando surgir um novo filme, você mostra o botão de reengajamento. Show de bola, agora a gente vai utilizar esse botão aqui, esse SP Filme, nas classes, ok? Para poder trabalhar o código de reengajamento, de criação de botão de reengajamento. Então vamos lá. A gente vai começar trabalhando na Detalhes Activity, porque a gente precisa marcar aqui que a sinopse do filme atual, né, o filme que é capturado aqui pelo intent, desse filme, né, no caso, já foi visualizado, então a gente pode seguramente colocar aqui SP Filme, Save, filme visualizado, coloca o contexto e aí, obviamente, o filme, a URL da imagem do filme, que é única, salvo. Agora a gente vem na Main Activity e vamos no OnResume, okay? Já vou explicar por que o OnResume. Colocar o código de criação, né, de botão de reengajamento. A gente vem aqui e vai verificar, primeiro, se há algum filme a ser visualizado. Então, SP, filme, has filme ainda não visualizado. Ele está esperando aqui o contexto, obviamente, e a lista de filmes, ok? Como argumento. Aqui eu já vou te adiantar que a gente vai ter duas variáveis. Uma vai ser path, que vai iniciar como null, e a outra vai ser field label. Okay? Feito isso, a gente vai vir aqui e vai ter um filme. Se a gente entrar aqui, quer dizer que tem filme ainda não visualizado. Vou colocar filme. E aí, seguramente, SP, filme, get filme mais atual não visualizado. Por que mais atual? Ele vai pegar o mais atual da lista. Né? Mais atual assim, em termos de lançamento. E aí eu coloco aqui o contexto novamente e filmes. Aqui em Path, eu vou colocar exatamente aquele Deep Link, que é igual ao anterior que a gente tinha, que é Android, HTTP, dois pontos. Aqui o package name, get package name. Okay? Só para manter o padrão que a gente utilizou anteriormente. E acredite, aqui vai ser o nome do filme. Né? No caso, o nome não, perdão. A URL da imagem do filme que a gente vai estar utilizando para depois recuperar o filme pela URL, ok? E conseguir abrir a página, no caso a Activity de detalhes, no filme correto. Show de bola, pegamos aqui, certo? E aí agora tem um field label, que é veja sinopse de. Coloca aqui filme, get nome. Show de bola. E aí sim a gente vem aqui para o Engagement Field. Vou chamar de Engagement Field, New Engagement Field. O primeiro parâmetro aqui no nosso caso é o contexto. Vamos ver aqui os construtores que nós temos. Perdão, é o field name, depois o deep link e depois a mensagem. Essa é uma opção que a gente tem, essa é outra opção. Aqui, quando você quer colocar o seu ícone, né, a sua imagem, e não quer utilizar uma já presente no dashboard lá do Caldorado, você tem a opção também de colocar o ícone, no caso, vindo desse Re-Engagement Icon, que é os pré-definidos já. Né? Essa parte aqui que eu tenho uma crítica forte, por que tem que enviar
o byte array, por que eu não poderia enviar, né, o bitmap direto, mas enfim, vamos seguir aqui o nosso re-engagement field, o nosso re-app, deixa eu voltar aqui, filme não visualizado, ok, e aí o nosso deep link, e aí sim a mensagem, né, que vai como rótulo do botão de engajamento. Show de bola. E aí sim, Caldorado, Setup, Dynamic Re-Engagement Field. Agora sim a gente coloca o contexto e aí o nosso field. Vou colocar só field aqui porque está muito grande. Vamos lá, o que eu fiz aqui? Tá vendo que eu comecei como nulo? Se o usuário já viu todos os filmes, a sinopse de todos os filmes, e esses dois camaradas aqui entrarem como nulo, que é isso que vai acontecer, porque esse condicional não vai ser aceito, o que acontece é que o botão de engajamento não vai mais aparecer, mesmo o nome aqui sendo compatível. É uma coisa que eu não falei ainda. Esse nome que você vai estar utilizando aqui na criação do botão dinâmico, ele tem que ser exatamente, no caso do field name, igual o que você registrou lá. E tem que ser igual a um dinâmico, tá? Não adianta você colocar igual esse daqui não, que é estático, ok? E aí, como esses dois vão estar nulos, mesmo sendo compatível, o field name não vai, no caso, apresentar um botão por causa que esses dois estão nulos, ok? E aí, se realmente tem algum filme, o que acontece? A gente vai pegar os dados, vai montar aqui nosso deep link. Vou até colocar deep link para ficar melhor representado. E aí o nosso field label, ok? Que é o que vai aparecer no botão, né? O rótulo de botão. E aí sim a gente faz toda a configuração e cria o botão, se for, no caso, se tiver entrado aqui no nosso condicional. Só um detalhe, eu estou no on zoom, porque pode ser que nesse ato aqui, quando o usuário entra no aplicativo, seja colocado um botão, o último ainda não visualizado, que o usuário tenha, no caso, logo depois, entrado na sinopse dele aqui, ó, no Detalhes Activity, correto? E aí sim vai ficar salvo que o usuário já viu, e se você não colocar no Zoom, colocar lá no Create, por exemplo, esse botão desse filme que já foi visualizado, a sinopse, ele vai continuar com esse filme no label e vai continuar apontando para ele quando o usuário fizer uma ligação, ou seja, não é uma coisa atual, o usuário já viu essa sinopse. Então, no resumo, a gente tem certeza que quando o cara voltar de Detalhes Activity, ele vai passar por aqui, novamente. Aí ele vai pegar e colocar um outro filme, ok? Se esse filme aqui, se o filme que já estava aqui não foi visualizado ainda, ele vai continuar colocando o mesmo filme, sem problema algum, ok? Então, seguramente agora a gente pode, no caso não, a gente ainda não pode fazer o teste, a gente vai vir aqui, criar o botão, porque a gente não colocou ainda o código de resposta aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou comentar essa parte, e a gente também não vai precisar do host mais. Eu vou criar um método, vai ser private filme get filme by URL imagem, ok? E aí aqui obviamente que eu vou ter a string URL imagem e vou passar aqui para pegar o filme. Return no filme f filmes, ok? E aí, se esse f get URL imagem equals ignore case URL imagem, encontramos o filme. Retorna ele. Certo? Então a gente volta aqui e constrói esse código. Até aqui está tudo ok. Vou construir aqui mais embaixo. Vou vir aqui, filme, chamar de filme, get filme by URL imagem, vou colocar o path, só tem um detalhe que o path vai vir com uma barra, eu tenho que tirar essa barra, então vai ser path substr, primeiro item do path, né, dessa URL imagem que a gente vai montar aqui, é essa barra aqui, ó, o primeiro caractere, então a gente tem que tirar ela para poder verificar aqui.
substring vai ser 1 e, obviamente, path length. Feito isso, a gente pode vir verificar se o filme é diferente de nulo. Ok? Se sim, a gente faz isso aqui. Já temos o filme, detalhe, aqui é só filme. O restante todo aqui está correto. Show de bola. Teoricamente deve funcionar. Não tem nada de errado. Pode ser que a gente tenha algum problema com o ícone que vai aparecer, né? Se não for o de seta, a gente vai atualizar isso. Então vamos à execução. Ok, vou sair e vamos fazer a ligação para ver se vai funcionar. Só lembrando que você tem que desativar o outro botão, ok? Para funcionar. Opa, voltando aqui. Ligação da pizzaria de Berlim. Vou finalizar. E detalhes, veja a sinopse de Logan. Ok? Vou clicar aqui e show de bola, já apresentou o nosso ícone desejado, que é a setinha. E já vai direto para a sinopse de Logan. Então eu vou sair e vou entrar na sinopse da Grande Muralha. Ele deve apresentar a próxima cena de 50 tons, porque eu já vi essa sinopse, de acordo com a nossa lógica de negócio lá no algoritmo. Vou sair do aplicativo. Não era para sair do aplicativo de telefone, enfim. Vamos fazer a nova ligação. Vamos fechar, porque, enfim, estamos testando. Detalhes, 50 tons mais escuros. Se eu clicar, deve abrir lá. Então, show de bola, está funcionando o nosso código. O nosso engajamento ficou bem melhor do que o anterior, né? Então, toma só cuidado com isso na documentação, não na documentação, mas na apresentação da API, porque eles dão pouca ênfase ao código de reengajamento, de criação de botão de reengajamento, no caso, criação dinâmica. E eu vi ele muito mais poderoso do que o estático, certo? Apesar do estático você poder fazer várias campanhas, enfim, diretamente do dashboard, né? Mas aí você vai ter que ter um código que vai responder a essas campanhas, ok? Então, show de bola, né? Só umas coisinhas que eu queria estar apresentando aqui. Por exemplo, vamos voltar aqui, vou voltar aqui em cima. Tem uma série de outras coisas que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, ouvindo aos eventos de carregamento do SDK, você pode implementar essa interface, ok? Vamos colocar aqui implements. Deixa eu importar. Realmente implementar os métodos obrigatórios. Para você, se você precisar de alguma forma, o seu domínio do programa precise realizar alguma tarefa de acordo com o carregamento do SDK do Caldorado, né? Só um detalhe, quando a gente abre aqui o aplicativo pela primeira vez o usuário e ele não aguarda a finalização do carregamento do SDK, pode ser que esse carregamento não vá até o final, então ele não vai ter nada de Caldorado sendo apresentado a ele. Só quando esse carregamento for até o final, que aí sim ele consegue passar a utilizar, no caso, a funcionalidade de identificação de chamada. Se o seu aplicativo, né, se o seu aplicativo for sim desse domínio de problema de identificação de chamada, você colocou lá que o foco dele é esse lá na descrição, nesse caso eu recomendo que você utilize algum desses métodos, né, que são bem intuitivos, o login started, load finished e erro, para você informar o usuário que ainda não foi instalada a funcionalidade, caso ele esteja saindo sem ter chegado aqui, ó, na invocação desse método, ok? Então, enfim, uma outra coisa que você pode estar utilizando, eu vou colocar aqui caso a gente faça mais um teste, vou colocar o log, certo? Só para ver que ele realmente funciona. E uma outra coisa que pode ser importante aqui, mas é muito limitada, então, devido à limitação, provavelmente você não vai utilizar, é a permissão. A gente pode utilizar esse código de busca de telefone lá na base da API, no caso da Caldorado, ou dos parceiros da Caldorado, a gente pode usar esse código dentro do nosso aplicativo, né?
Vamos voltar aqui. Se eu não me engano, vamos lá pelo menu mais fácil de encontrar. Engajamento, delay, configuração de tema, trabalhando com target, também vou estar aqui ó, em cima, funcionalidade de busca de telefone. É só isso daqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, vou colocar, vou ser bem grosseiro, vou colocar non resume. Non resume. Só um detalhe, esse camarada não está funcionando ainda não, hein? Tem um código que a gente tem que colocar aqui para ele poder funcionar. Caldeirado, event callback. Casa 7. Deixa eu voltar aqui que eu acabei me perdendo. Vou ali em cima. Eu não vou colocar junto ao código do nosso aplicativo porque foge muito do domínio do programa de cinema. A gente não vai estar realmente utilizando não. Então aqui eu vim no eventos, esse código aqui, ó. Voltar. Ok. E aí a gente volta lá para o de busca, que é literalmente só esse camarada aqui. Volta lá para um resume. Vamos colocá-lo aqui no final. Esse plus aqui, né, ele indica o código do país, que é uma coisa que o Caldorado API recomenda. Mas isso aqui também é a mesma coisa de indicação do código de país, certo? Vou deixar assim. E aqui já vai estar funcionando, no caso, utilizando a interface gráfica da Caldorado API. Se você quiser utilizar a sua interface gráfica, a gente tem essa outra versão aqui de Search, que permite você colocar um callback, que é esse camarada aqui, o CDO, Search Process Listener, e aí você vai obter o resultado e apresenta na interface gráfica que você quiser criar. Correto? Então vou deixar aqui só para teste. E uma outra coisa que você pode estar fazendo, vamos voltar aqui, é utilizando o target. Né? Se você quiser melhorar, então essa parte é importante, target de usuário, se você está trabalhando com um aplicativo que tem cadastro, ou então que de alguma forma o usuário fornece os dados, algum dado dele, lembrando que se o usuário fornece dado dele, você vai ter que colocar isso, vai ter que ter uma política de privacidade. Então tá aí, você pode trabalhar com o target e o que vai acontecer? Você consegue ajudar o Caldorado API a melhorar os anúncios que vão ser apresentados ao usuário, vão ser mais relevantes. E aí, pelo que deu a entender, né, nas perguntas frequentes do Caldorado, quanto mais tempo o usuário fica exposto ao anúncio, mais você ganha, ok? Tem alguns cases aqui na home do Caldorado API mostrando os ganhos, né, consideráveis que aumentaram consideravelmente de algumas APIs alguns aplicativos que já utilizavam outras APIs e aí acrescentaram a API do Caldorado, ok? Então, se você quiser colocar o target, tá aí o código, vai estar aqui, né? É bem simples também e é bem intuitivo, apesar de estar em inglês. O birthday, gender, educação, o status, né? Se está casado, se está single, aí a renda de casa, o status, no caso de se você é pai ou não, aí tem parent e children, quando você não tem filho nenhum. E o interesse, eu coloquei soccer, games, enfim, você escolhe. Eu vou deixar os links da documentação aqui no artigo. Já tem aqui, certo? Ó, deixa eu entrar aqui. Tem a explicação de cada item, correto? Tá lá, né? Os possíveis valores, os que têm valores já pré-definidos. Enfim, vamos voltar aqui. Do jeito que o código está, a gente pode executar. Só que a gente vai ter que desinstalar, eu acho que para conseguir ver esse camarada funcionando, né? Então vamos executar aí, porque ele já foi carregado. Vamos executar. Está aí rodando. A gente vai ter que dar as permissões, ok? Porque eu tive que desinstalar o aplicativo. Viu como ficou grosseiro aquela busca lá no resume? O que ele faz? Está pedindo permissão e já está realizando a busca. Vamos voltar. E eu vou, como eu queria só apresentar o... Vamos só vir aqui. Vou colocar o log. A gente vê que o log aconteceu, né? Esses camaradas aqui eles só vão ser invocados no primeiro carregamento, tá? Depois que já tiver sido carregado o SDK a primeira vez, eles não mais são invocados, ok? Então, se você, como eu falei, se é o domínio do problema, a funcionalidade de identificação e chamada faz parte do domínio do problema do seu aplicativo, fala para o usuário não sair do aplicativo enquanto o carregamento não for finalizado.
se você quiser, obviamente. Agora eu vou sair daqui, para a gente realmente ver a busca funcionando, e vou voltar para o aplicativo. E aí já tem as permissões, ele está realizando a busca porque eu coloquei no resume, coloquei esse número aqui para buscar no Brasil, né? E o que aconteceu foi o seguinte, não tem lugar nenhum aqui no Brasil com esse número aqui, pelo menos na base de dados do Caldorado API, e foi isso que ele trouxe. Se a gente quiser identificar o número, enfim, só coloquei aqui para apresentar. Como está no OnResume, a gente vai ter que tirar, foi só um teste, porque quando voltar ele vai realizar uma nova busca, com o mesmo número. Só tem que ficar ligado no seguinte, parece que é legal essa funcionalidade, mas você tem direito a 4 requisições por minuto, né? No aplicativo do usuário, o usuário está usando o aplicativo, você vai permitir que ele faça exatamente 4 requisições por minuto. Então essa limitação é muito ruim, né? Eu não sei mesmo se vale a pena utilizá-la, né? Então vou deixar aqui, já falei do tag, já falei do listener e agora do search, e é isso aí, implementamos a API no nosso aplicativo. E eu vou deixar os links todos aqui no artigo. O que você viu aqui no vídeo, aqui no artigo tem um pouco mais coisas, né, mostrando mais funcionalidades, mas basicamente é o mesmo conteúdo. Não deixe de vir aqui, se inscrever e comentar, obviamente, né, o que você, qual a sua opinião, o que você achou, se tem alguma dúvida, ok? E pode entrar em contato, apesar do, no caso, em contato não somente comigo, mas com o pessoal do Caldorado, apesar de eles não terem aquela caixinha de contato aqui, né, que é similar ao que outras APIs de anúncio têm, eles respondem o e-mail muito rápido, ok? Eu tive só um probleminha por causa do fuso horário, eu acho que eu enviei o e-mail quando eles não estavam mais trabalhando, mas em maioria eles respondiam assim que eu enviava o e-mail, certo? Um detalhe final que eu quase não falei, né, vamos vir aqui no dashboard, clique no seu nome aí, Account Overview, é a questão do pagamento, né? Você pode receber pelo PayPal ou por transação direta à sua conta bancária. Eu não tenho muita expertise com o pagamento, aliás, eu já fui cobrado sobre isso aqui no blog e também no canal, para fazer um conteúdo somente sobre isso, mas o que eu tive como retorno é que transferência bancária gera menos taxa, né? Então aparentemente o seu ganho aqui é menor, mas mesmo assim você deve testar. Eu costumo utilizar o PayPal pela praticidade, que é muito simples. De qualquer forma, você vai ter que preencher todos esses dados de Billing Information. Esse VAT Number só se você tiver aí, for uma empresa no caso, ou estiver na Europa, ok? Então, se você está seguindo aqui o blog, provavelmente não é o seu caso. Enfim, então, essas são as formas de pagamento. Aparentemente, pelo que eu tive de feedback, eu não cheguei a testar, o Bank Transfer, que é a transferência bancária, gera menos taxas, então você tem mais ganhos do que com o PayPal. Então é isso aí, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se cadastrar, né? E até a próxima. Valeu, obrigado e tchau.